Ação e. Boa noite. Graças a Deus por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui. Temos algumas ovelhas faltosas, né? Não sei se foi a chuva, não foi, né? Não está chovendo. Alguns dos nossos irmãos não chegaram. Nós recebemos muitas informações de irmãos doentes. Agora à tarde também, quando nós estávamos nos organizando para chegar aqui, a Elisa também teve uma febre ali. E está dando muito, né? Febre, virose. Então nós vamos orar também pelos nossos irmãos na noite de hoje. E eu quero começar assim, quero começar com uma oração antes de nós iniciarmos um momento de meditação na palavra do Senhor. Vamos orar pelos nossos irmãos e orar também para que o Senhor nos conceda um bom momento de meditação e também de oração na noite de hoje aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua graça em nossas vidas. Obrigado a Deus porque nós não merecíamos estar aqui hoje, mas o Senhor, com Tua graça, que é abundante, que é multiforme, nos alcançou, nos tirou do mar de condenação, nos trouxe para junto de Ti, nos inseriu num corpo, a Tua igreja, e hoje nós estamos aqui somente sustentados por Tua graça. Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelas nossas crianças, pelos nossos familiares. Te suplicamos cura, restauração. Pedimos que o Senhor possa restabelecê-los para que eles possam estar novamente conosco aqui, que eles possam retornar também às suas rotinas de trabalho. E é isso que nós te suplicamos. Pedimos que o Senhor também nos abençoe neste momento de pregação, que o Senhor fale aos nossos corações, abre a nossa mente, nosso entendimento, abre os nossos corações para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos comunicar na noite de hoje. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu quero convidá-los a meditar um pouco sobre oração e disciplina. Disciplina no sentido de continuidade, de rotina, no sentido de estarmos sempre empenhados nessa atividade, nessa disciplina espiritual que é a oração. E o texto que eu escolhi para essa nossa meditação de hoje encontra-se em Colossenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Em Colossenses, capítulo 4, nós iremos ler do verso 2 até o verso 4 apenas. Só 3 versículos para essa nossa breve meditação de hoje à noite. Colossenses, capítulo 4, verso 2, 3 e 4. A equalização está normal? Estou achando... Está normal? Está normal. Acho que eu não estou acostumado ainda com esse novo ambiente. Mas que bom. Está todo mundo me ouvindo aí atrás, né? Ok. Então, Colossenses, capítulo 4, verso 2, 3 e 4... diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Muito bem, hoje nós falaremos um pouco sobre esses versículos que nós acabamos de ler. E a minha intenção, o meu desejo é que hoje nós reflitamos um pouco sobre a nossa vida de oração. Eu começaria com a pergunta: com que frequência ou como nós estamos desenvolvendo a nossa vida de oração? O objetivo hoje é refletirmos mesmo sobre as razões que nos impedem de ter uma vida disciplinada no que se refere à oração, fazermos essa avaliação pessoal nossa de como que anda a nossa vida de oração, como que nós estamos na nossa constância, como que nós estamos desenvolvendo essa prática que é tão necessária para a nossa vida. E com base nessas razões que poderão surgir no texto e na nossa exposição aqui, nós tomemos uma atitude, né? Se está bem, é que nós continuemos, ou se não anda bem, que nós passemos a intensificar, a criar
mecanismos que possam nos possibilitar uma vida diária de devoção, de oração, ou estabelecermos metas de orar uns pelos outros, de rotina de oração, de orar pela nossa comunidade. Enfim, essa é a minha intenção hoje, gerar em nós, fomentar no nosso coração o questionamento, a análise sobre como anda a nossa vida de oração, para que nós possamos tomar uma atitude em relação a essa prática tão necessária. O texto de hoje começa com uma informação direta de Paulo. Ele já desenvolveu vários conceitos aqui na carta aos Colossenses, falando sobre a suficiência de Cristo, ou sobre a centralidade de Cristo sobre todas as coisas. Ele vai falar que esse Cristo, ele nos libertou do império das trevas, no capítulo 1, desenvolvendo toda a base doutrinária para a nossa vida, para a piedade. Ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Toda essa base, Cristo crucificado, rasgando a cédula, a dívida que era contra nós, envergonhando os principados, as potestades, os nossos inimigos, ele nos transportou para esse novo reino. E agora, essa base que é estabelecida por Paulo, ela deve nortear a nossa vida, o modo como nós vivemos. Ele fala disso também com relação à nossa vida de pureza, porque nós estamos em Cristo agora, nós devemos ter uma vida pura, irrepreensível, devemos mortificar a nossa carne cada dia mais. Por causa do que Cristo fez, nós agora amamos os nossos irmãos, nós nos revestimos agora como eleito de Deus, de ternos afetos, de misericórdia. Nós nos reunimos como nós estamos hoje aqui e nós cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais. Tudo isso por causa do que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez, também Paulo vai dizer aos Colossenses que eles devem agora olhar de um novo modo, uma nova perspectiva para os deveres familiares. Agora os pais devem educar os seus filhos, amar as suas esposas, as esposas devem amar os seus maridos, os servos devem se submeter aos seus senhores, os seus senhores devem fazer um bom uso ou estar em um bom relacionamento com os servos agora por causa do que Cristo fez. E o capítulo 4 é o finalzinho dessa carta, é as orientações finais antes de entrar ali nos finalmente da carta. E o verso 2, Paulo começa dando uma orientação básica para aquela igreja, uma informação importante, ou um imperativo, uma ordem para que aqueles irmãos tomem determinada postura ou façam algo. E a ordem é a seguinte, o verso 2 ele começa dizendo para nós: perseverai na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A perseverança, a constância, o dever de ser constante, o dever de perseverar na oração ou em práticas que refletem essa nova vida agora em Cristo, é aquilo que norteou a igreja, aquilo que fundamentou a igreja, permitiu com que ela andasse, progredisse desde os seus primeiros dias. A ideia de perseverar, de continuar. Toda essa ideia de perseverar, de continuar, de permanecer, de ser constante, foi aquilo que norteou ou que fez com que a igreja continuasse, com que a igreja permanecesse ou caminhasse em direção ao que nós temos hoje aqui. Essa ideia de perseverança, ela está escrita nas primeiras páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Lá no início, nós vemos no capítulo 1, verso 14, dizendo que eles perseveravam unanimemente em oração. Eles estavam continuamente orando, juntos, reunidos, perseverando em oração. O capítulo 2, verso 42, vai dizer para nós que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. A ideia de perseverança, ela continua ainda. O verso 46 diz que diariamente, ou seja, todos os dias eles perseveravam unanimemente no templo e no partir do pão. Eles estavam sempre continuando e perseverando. Os apóstolos, na divisão dos diáconos, os diáconos com suas responsabilidades, e os apóstolos dizendo: nós nos dedicaremos ou perseveraremos
em oração, em Atos 6, capítulo 6, verso 4. E lá em Romanos, no capítulo 12, verso 12, nós vemos a mesma ideia de perseverança, ou de permanecer, de continuidade. Paulo dizendo no capítulo 12, verso 12 de Romanos: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. A ideia de perseverar na doutrina, de perseverar na oração, de perseverar na comunhão, foi aquilo que deu base para que a igreja primitiva permanecesse, que laços fossem estreitados, que pessoas diante das perseguições fossem fortalecidas. Foi a oração que fez com que a igreja sustentasse, que a igreja permanecesse e continuasse e avançasse ao longo do tempo, avançasse na sua história. E Paulo está aqui dando o mesmo imperativo, a mesma ideia para esta igreja: perseverem na oração, sejam constantes. Outras versões, a NVI vai dizer: sejam dedicados, ou dediquem-se à oração, vigiando com ações de graças. E esse imperativo de Paulo, essa ordem de Paulo, ela é para nós também. E nós vamos concordar que hoje nós temos muitos, o que eu diria que são inimigos da vida de oração. Nós temos muitos inimigos da vida de oração. Nós temos inimigos externos, inimigos que podem roubar o nosso tempo, que podem nos atrapalhar, que podem roubar a nossa atenção diante das nossas demandas de oração. Mas nós temos um principal inimigo, que é interno, que somos nós mesmos. Em nós, por causa do pecado, nós temos algumas dificuldades de perseverar em oração. Nós temos algumas dificuldades de ser disciplinados na prática da oração. E eu quero trazer aqui pelo menos 3 desses inimigos, ou razões, alguns motivos pelos quais nós somos indisciplinados na oração. Nós falhamos muitas vezes por causa dessas 3 coisas aqui. Talvez nós tenhamos mais motivos, mas hoje eu quero trazer esses 3. E o primeiro deles, eu diria que é um falso entendimento de dignidade. Nós não entendemos bem o que é ser dignos, e isso nos atrapalha de chegar a Deus em oração. Nós esperamos muitas vezes, ou desejamos, nos sentir dignos de falar com Deus. Existe uma coisa chamada pecado, que está diariamente no nosso pé, no nosso calo. Nós estamos falhando diariamente. São incontáveis as nossas fraquezas, as nossas quedas. E às vezes elas mentem para nós, ou o nosso coração mente para nós, dizendo que por causa delas nós não nos podemos mais chegar até Deus. E aí vem a vergonha de chegar a Deus em oração. Eu cometi um erro, pequei, falei algo que não deveria falar, fiz algo que não deveria falar, e estou envergonhado de ir a Deus em oração. Não me sinto digno de ir a Deus em oração. Só que esse raciocínio é um raciocínio contrário àquilo que Cristo fez. Cristo pagou, rasgou o escrito da dívida que era contrário a nós, Colossenses vai dizer. E todas as vezes que nós nos sentimos indignos de chegar até Deus, isso nos impede de ir a Deus em oração, nós estamos falhando. Porque quem é digno de chegar a Deus em oração aqui? Ninguém. Se nós vamos a Deus em oração, se nós estamos em Deus em oração, exercendo essa prática, é por causa do que Cristo fez, não por causa do que nós somos. Essa ideia de ir a Deus só quando se sente digno, ela é uma ideia contrária ao sacrifício de Cristo. Cristo pagou. Cristo morreu em nosso favor. Então, não há essa ideia de sentir-se digno ou não. Tudo bem, o pecado ele deve gerar vergonha em nós, deve. Mas ainda assim, repleto de vergonha, nós devemos chegar ao nosso Deus e confessar as culpas, as faltas, as fraquezas, e não desanimar a Deus em oração, não desanimar na prática da oração. Um falso entendimento do que é dignidade pode nos atrapalhar. A segunda coisa é um conhecimento deficiente sobre Deus, sobre quem Ele é.
A realidade é que nós não sabemos quem Ele realmente é e não nos deleitamos nele. Por vezes, nós não temos essa consciência de quem é o nosso Deus. Amável, amoroso, prazeroso em estar na presença dEle. Em encontrá-lo pela manhã, durante o dia, durante a noite, em oração, deleitar-se na presença dEle. Nós desconhecemos esse Deus. Às vezes nós almejamos e olhamos para um Deus como alguém distante, indiferente, tão afastado de nós. E falhamos em entender que esse Deus, ele é na verdade relacional. Está perto e Ele é o mais interessado em estarmos unidos a Ele. E essa falta de entendimento ou um conhecimento deficiente sobre de quem Deus é, puxa também para uma terceira razão, ou um terceiro motivo pelo qual nós somos indisciplinados na oração. Eu diria que o terceiro é porque nós dedicamos pouco tempo à leitura bíblica e às demais disciplinas espirituais. E se nós não gastamos tempo na oração, se nós não gastamos tempo na leitura, nós falhamos em conhecer o nosso Deus, em prosseguir em conhecer o nosso Deus. Nós gastamos mais tempo em outras coisas e negligenciamos as coisas espirituais. Nós vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante, mas nós temos uma tendência de gastar mais tempo, de dedicar mais tempo àquilo que é carnal, terreno, material, e falhamos em gastar tempo também naquilo que é espiritual. Então Paulo dá para esses irmãos a ordem no início: perseverai na oração, perseverem, sejam constantes na oração, vigiando com ações de graças. O verso 3 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Na ordem de Paulo, para que esses irmãos perseverem na oração, permaneçam, sejam constantes na oração, ele pede também que essa comunidade, esses irmãos, orem por ele. Ele fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós, os homens que estão em campo de batalha, né? Ele e os demais trabalhadores, para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo, ele está algemado, certo? Paulo está preso. Essa é uma carta em que Paulo está em prisão. E perceba que o foco de Paulo aqui, Paulo, ele quer que você olhe para a condição dele de preso, certo? Esse é o foco de Paulo aqui nesse verso 3. E ele pede, olha que maluco é o pedido de Paulo. Que absurdo é o pedido de Paulo. Paulo, ele pede que a comunidade, que os irmãos orem para que Deus conceda a ele a graça de fazer aquilo que é a mensagem de Deus, o trabalho de Paulo. Ele quer que Deus conceda a oportunidade, nova oportunidade, para que ele trabalhe naquilo que é a razão pelo qual ele está preso. Vou repetir. Paulo está pedindo que a igreja ore para que Deus dê a ele a oportunidade de fazer aquilo que é a razão pela qual ele está preso. Paulo está preso porque ele está pregando o evangelho. E ele está dizendo para a igreja: orem para que Deus me dê mais oportunidade de pregar o evangelho. O que é que Paulo nos ensina com esse pedido de oração? Ele nos ensina que obedecer a Deus, ou fazer a vontade de Deus, é muito maior, ou é superior ao meu desejo de ter o meu conforto. A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é superior, é muito maior do que o nosso conforto. E às vezes isso é verdade na nossa vida de oração. Não é? Às vezes a gente deixa lá para o finalzinho do dia, para o momento do sono, em que nós estamos já deitados, em que nós já mexemos bastante no celular, e lembra: eu vou orar. Pensou no nosso conforto o dia todinho, nas demais coisas, e no final eu vou orar. Todos nós concordamos que quando nós deixamos para fazer isso, quando nós estamos com muito sono, geralmente a gente agradece a Deus pelos nossos pecados, né? A gente fala assim: Senhor, muito obrigado pelos meus pecados, né? Vai enrolando. Muitas vezes nós oramos, começamos a orar a Deus,
e de repente amanhece o dia. E a gente não lembra de ter dito amém, porque a gente esqueceu e dormiu no meio da oração. Vocês estão rindo porque vocês já viveram isso, né? Acontece comigo também, já aconteceu isso. Por quê? Porque às vezes está desequilibrado, a gente está escolhendo o momento errado para orar. Não se organizou, não pensou. Já era, já passou o dia e está cansado. Não consegue mais pensar, projetar. Paulo prioriza tanto a vontade de Deus, ou está fazendo a vontade de Deus, que isso é superior ao conforto dele. Pode ser que ele seja preso, se Deus der mais uma oportunidade para ele. Mas não importa, ele está fazendo a vontade de Deus. Por isso que o pedido de Paulo é absurdo, ele está algemado. Entenda, alguém algemado, pedindo para que Deus dê mais uma oportunidade de fazer aquilo que é a razão de suas algemas. E ele enxerga isso como um dever. O verso 4 diz, para que eu manifeste como devo fazer. É dever de Paulo fazer a vontade de Deus. Ele entende isso, isso é muito claro para ele, mesmo estando algemados. Ele suplica a Deus, ele pede que a comunidade ore com ele, para que Deus dê a ele mais uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. O que foi que nós vimos até agora? Nós vimos que a ordem de perseverar na oração, ou a perseverança na oração, ela não é somente para os colossenses, ela é uma prática que pertence à igreja e que avança ao longo da história da igreja. Nós vimos que nós temos também alguns inimigos da nossa vida de oração. E por isso a perseverança se faz necessária. Paulo ainda suplica para que essa igreja ore, para que Deus dê mais uma vez a ele a oportunidade de cumprir a vontade de Deus. E Paulo ainda enxerga isso como um dever. Fazer a vontade de Deus como um dever. Diante dessas informações que nós temos aqui no texto, diante da ordem de perseverar na oração e das dificuldades que nós temos de desenvolver uma vida perseverante em oração, o que é que nós podemos tirar para nós? O que é que nós podemos fazer para reavaliar a nossa vida de oração diante dessa ordem de perseverança e diante da nossa indisciplina? O que é que nós podemos fazer? Eu queria dar algumas dicas com relação à nossa vida de oração. A primeira delas é dizer para cada um de nós que estamos aqui, que nós precisamos fazer é educar ou treinar a nossa vontade. Nós precisamos treinar, precisamos educar a nossa vontade. Deixa eu dar um exemplo de como isso acontece. Às vezes nós estabelecemos, eu vou colocar aqui uma dieta como um exemplo, certo? Estabelecemos, eu vou fazer aqui uma dieta, não vou comer isso, não vou comer aquilo. E aí surge a oportunidade de nós comermos uma pizza, né? O cardápio de todo mundo é uma pizza. E aí dá uma vontade assim dentro de você, que você diz para você mesmo que eu preciso. Você até dizer eu preciso, você não precisa. A gente não precisa disso. A gente precisa se alimentar, mas não precisa ser necessariamente pizza. Mas aí nós tão fortemente desejamos aquilo, desejamos ter a pizza, desejamos matar a nossa vontade com aquele alimento. Mas às vezes nós nos esquecemos que quem deve exercer o controle sobre a nossa vontade somos nós. Nós podemos dizer não, eu não quero. Eu fiz um compromisso comigo mesmo de comer, de ter uma alimentação balanceada, né? Comer coisas melhores. Talvez por causa de uma alergia, de um problema físico, enfim. Mas eu preciso não comer isso, eu preciso comer outra coisa. O que foi que você acabou de fazer? Você acabou de exercitar a sua vontade, de treinar a sua vontade, de fortalecer a sua vontade. Nós podemos transferir isso também para a nossa vida de oração. Todos os dias eu vou tomar café só depois de orar. E aí você acorda apressado, e aí o café já está lá, em cima da mesa. O que é que você faz? Você pode fortalecer a sua vontade e orar. Depois toma um café. Estou dizendo isso só como exemplo, mas você pode estabelecer o seu momento de oração e fortalecer a sua vontade, treinar a sua vontade, dizer não para outras coisas e orar como nós devemos fazer, como nós devemos orar. Segunda coisa, nós precisamos inserir, ou nós podemos inserir,
em nossas rotinas momentos de oração, de leitura, de meditação, e não negociar isso por nada. Por nada. Às vezes nós vivemos, fazemos outras coisas, e nem rotina nós estabelecemos, né? Mas que tal pensar numa rotina e inserir nessa rotina momentos de oração, de meditação, e não negociar isso por nada? Às vezes nós inserimos outras coisas que nem estavam na nossa rotina, e nós nem reclamamos. Mas precisamos pensar também na possibilidade de inserir na nossa rotina momentos de oração, de meditação, de leitura. A terceira coisa, estabelecer metas possíveis de oração para você, ou por sua família, pela sua igreja. Estabelecer metas possíveis, né? Eu vou orar tantas horas. Não consegue orar nem 5 minutos, né? Então ora na medida que dá. Faz uma organização, organiza a mente. Eu lembro que Ravna uma vez imprimiu um papel, acho que muitas mulheres já fizeram isso, que seguem vários, né, blogs de feminilidade, enfim. Então, imprimiu um papelzinho e colocou lá na pia de louça e dizia lá: segunda eu oro pela família, terça eu oro pela igreja, quarta eu oro pelos missionários, quinta eu oro pelo time da igreja que vai jogar no Batistão. Olha aí. Então, tenham metas, estabeleçam metas, insiram isso na rotina, que isso faz com que nós tenhamos disciplina na nossa vida de oração. Nós precisamos disso e não negociar isso por nada. Nós negociamos outras coisas, ou nós abraçamos outras coisas. Por que nós não podemos inserir na nossa rotina também momentos de oração? É necessário, nós precisamos disso. Para finalizar, nós já estamos bem avançados no tempo, mas para finalizar, quero contar uma história. Diz que no século passado, numa vila bem distante, preste atenção, havia um certo farmacêutico. E esse farmacêutico, ele ficou muito doente. Que estava com uma doença que somente um remédio poderia curá-la. E começou a mobilização na cidade, naquela pequena vila, para que encontrassem um remédio para aquele farmacêutico. O farmacêutico era muito influente na cidade. E por causa disso, o prefeito movimentou ou mobilizou toda a cidade para que as pessoas pudessem dar o remédio para salvar a vida daquele farmacêutico tão importante na cidade. Foram em 2 casas. Em algumas até tinha. Mas porque o remédio era tão importante, as pessoas não queriam compartilhar. Na maioria das casas, o remédio não poderia ser encontrado. Até que, por causa da demora e por causa das dificuldades, o farmacêutico faleceu. Não conseguiram encontrar um remédio para a cura daquele homem. Luto na cidade, levaram seu corpo, que estava numa cama, ele já estava acamado há vários dias, então levaram ao cemitério, mobilizaram a cidade toda e conduziram até o local de sepultamento. Dias se passaram, dias de luto para os filhos, para os familiares, e os filhos começaram a desfazer as caixas, a vender as coisas do pai. E uma caixa debaixo da cama chamou a atenção dos filhos. A caixa ainda estava lacrada, até que um dos filhos abriu a caixa e encontrou. Era um remédio que o farmacêutico precisou a todo instante. Muitos de nós estamos assim, morrendo espiritualmente, em cima ou deitado sobre o remédio ou a cura para as nossas ansiedades, para os nossos sonhos, para que nós entendamos a vontade de Deus. Muitos de nós estamos morrendo, enquanto a oração está lá, todo o tempo disponível para nós. Que nós não faleçamos espiritualmente, mas que nós usemos bem essa disciplina espiritual da oração.
Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos avive, ó Deus, na nossa vida de oração, nos transforma, nos faz mais comprometidos, nos faz mais disciplinados, nos ajuda, Deus, a entender a nossa necessidade nisso. Nos ajuda a entender que a Tua palavra é clara em ordenar que nós sejamos perseverantes na oração uns pelos outros, por nossa vida, e que nós tenhamos comunhão contigo por meio da oração. Suplicamos, Deus, que o Senhor assim faça, nos ajude nisso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem. Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.